A Luz do Caminho, médium espanhola Amália Domingos Soler. Capítulo 21. Cumplicidade e exasperação. Conquanto continuamente estejam ocorrendo desgraças por toda parte, há acidentes tão terríveis que impressionam mais profundamente que os demais acontecimentos. O ocorrido ultimamente na Barceloneta assombra, espanta, aterroriza e deixa na mente tão dolorosa marca que, ainda que passem os dias, parece que está vivendo o quadro. Que horror! Julguem os leitores, terrível acidente. Pouco depois do meio-dia, ocorreu na Barceloneta um grave acidente que colocou na maior desolação uma infeliz trabalhadora e consternou toda a vizinhança. Num apartamento da rua Baluarte viviam com sua irmã, com sua mãe, duas crianças chamadas Vicente e Catalina Cobos, de 10 e 8 anos, respectivamente. A mãe, chamada Teresa Ortiz, é uma pobre viúva que diariamente se via na obrigação de se dedicar aos afazeres fora de casa, para poder suprir as necessidades dos pequenos. Ontem, como de costume, antes que levantasse do leito os dois pequeninos, abandonou a infeliz mulher seu domicílio, deixando sobre a mesa, ao lado da cama, dois filhos, alguns centavos com que deviam comprar um almoço. Ao meio-dia, segundo dissemos, hora em que a mãe, cumprindo o labor da manhã, costumava regressar para junto de seus filhinhos, voltou à sua modesta vivenda. Mas julguem qual foi a sua surpresa ao verificar que, aberta a porta do apartamento, não respondiam as duas crianças ao seu carinhoso chamado. Pressentindo uma desgraça, ela percorreu cheia de angústia todos os cômodos, prorrompendo repetidas vezes, com voz velada pela dor, em ternas exclamações, a nenhuma das quais responderam os pequenos. Depois de chamar pelos filhos e nenhuma resposta obter, convencida de que eles tivessem sido vítimas de uma desgraça, dirigiu-se à rua em busca de socorro, banhada em pranto e presa no maior desespero. Juntamente com alguns vizinhos e o guarda municipal do lugar, Ricardo Alvares, voltou a atribulada mulher ao seu domicílio, onde a procura dos meninos se estendeu a todos os cômodos. A cena que pouco depois se viu não é possível descrever. Depois de meticulosa revista, estavam os vizinhos e o guarda municipal a ponto de dar por terminada a tarefa, quando ocorreu ao último a ideia de levantar a tampa de um baú de grande tamanho, colocado num dos quartos do apartamento. O guarda teve de fazer bastante esforço antes de conseguir seu intento, pois a fechadura do baú era das que se fecham com um golpe. Além disso, se encontra muito enferrujada. Mas o guarda conseguiu por fim abri-lo, e o que se viu não poderia ser mais triste. Dentro do baú, atirados um por cima do outro, estavam os meninos, privados de vida segundo todos os indícios. O desespero que se apoderou da desventurada mãe excede os limites de toda ponderação. Passados os primeiros momentos em que, no paroxismo da dor, lançou-se sobre os examines corpos de seus filhos e, depois de beijá-los e estreitá-los contra seu coração, os depositou em cima de uma cama. Viu-se a pobre mulher acometida de uma síncope, em função que caiu por terra, privada da consciência. Nenhum dos que presenciaram essa comovedora cena pôde conter o pranto, enquanto uns ficavam velando pela desventurada mãe. Outros, juntamente com o guarda, transladaram as duas criaturas para um ambulatório do bairro Marítimo, onde o médico de plantão, Dr. Evaristo Lorenz, prestou em seguida os auxílios da ciência aos dois meninos pacientes. O estado do menino era gravíssimo, a menina encontrava-se agonizante. O juizado do bairro, logo que inteirado do triste acontecimento, procedeu às diligências necessárias. O que ocorreu naquela casa foi
foi fácil reconstruir. As duas crianças, conforme dissemos, uma vez ausente sua mãe, saltaram do leito e, sem vestir-se, entregaram-se às brincadeiras próprias de sua idade, penetrando no baú, cuja tampa caiu, prendendo ambas as crianças. A menina, encontrando-se debaixo de seu irmão e pelo fato de ter menos anos, saiu do acidente em situação mais desesperadora, tanto que, sem recobrar os sentidos, faleceu 2 horas depois de ter sido conduzida ao ambulatório. Todos os médicos deste, além do Dr. Lawrence, prestaram atendimento ao menino Vicente Cobos, que teve necessidade de receber repetidas inalações de oxigênio, com o objetivo de favorecer a respiração. Contudo, apesar dos cuidados que deram o terno paciente, os sintomas pronunciavam um funesto desenlace. Às 7 da noite se cumpriram os fatídicos prognósticos dos facultativos, deixando de existir o infortunado menino Vicente Cobos no ambulatório do bairro Barceloneta. Desde logo compreendi que a morte das crianças não era casual e não se devia à imprudência dos poucos anos que tinham as vítimas. Não para morrer daqueles 2 ternos seres de uma só vez. Tinha de haver uma causa muito poderosa. E para estudar, para aprender e ao mesmo tempo ensinar, perguntei a um espírito que se era possível me dar alguma explicação. E um ser do além-túmulo, respondendo ao meu chamado, me disse o seguinte: é indubitável que não se deixa a terra violentamente se não se tem que pagar uma dívida do passado. É uma dívida terrível, porque o espírito, quando retorna um envoltório carnal, é para levar a cabo uma ou várias empresas e por razão natural necessita de tempo para realizá-las. Quando aparentemente se truncam as leis naturais, motivo poderosíssimo tem de haver para isso. Os encarnados pode-se dizer que ignoram de modo absoluto as existências passadas e por conseguinte ficam surpreendidos e perturbados diante desses dramas, melhor dito, diante das horríveis tragédias que, à semelhança de suas bombas explosivas, dizimam as famílias em menos de um segundo. Mas ainda que a destruição dos corpos nos impressione quando se contemplam inertes, ternas crianças, a tristeza e a aflição aumentam e se diz com amargura: quem sabe o que terão feito essas criaturas? E de fato não fizeram nada, visto que não vinham mais que pagar a prazo fixo uma dívida pendente. O ato da desencarnação nunca se realiza por casualidade, nem por estupidez, nem por imprudência. É maior e mais transcendental do que parece o desprender-se o espírito de um corpo que lhe serve de instrumento para seu trabalho, para o seu desenvolvimento, para o seu progresso, e ao mesmo tempo que para o seu castigo e cumprimento de sua pena. É ele sua camisa de força. Os espíritos não encarnam na terra com vistas a um leve passatempo. Aí vão eles cumprir a pena imposta por seus próprios desacertos, ou recolher o resultado de suas boas obras, tantos quanto semear virtudes e bons exemplos. Tem a vida terrena muito mais importância do que pode crer. Por isso, suas grandes crises, suas violentas comoções relacionam-se com outros feitos, com outros atos e constituem o desenlace de episódios históricos nos quais os espíritos que se veem cair feridos pelo raio desempenharam os principais papéis. As crianças que morreram asfixiadas têm sua história, e bastante infeliz por certo. Estão elas unidas desde muitos séculos pela cumplicidade e exasperação. Em época distante, querendo agradar a um déspota que ordenou a matança de várias crianças, para que entre elas sucumbisse uma que, apesar de pequena, inspirava receio aos grandes da terra, pois se temia que por meio dela ocorressem mudanças sociais e de muita transcendência quando lhe chegasse a maioridade, conforme avisos e profecias de alguns adivinhos, cujo prognóstico eram considerados infalíveis. Saulo e Catulho, assim se chamava naquele tempo as duas crianças cuja morte você lamenta agora. Eram 2 servidores degradados que cometiam toda classe de crimes para ganhar a confiança do cruel tirano inimigo da infância.
Infâmias sem conta se levaram a cabo, mas nenhum revestiu tanta crueldade como aqueles fizeram com 2 meninos gêmeos, aos quais atormentaram meses e meses por serem filhos de uma poderosa família que odiava o déspota e não ocultava seu ódio. Para obter o favor do tirano, de tempo em tempo lhe davam conta dos tormentos que infligiam aos 2 descendentes da importante família que desprezava o soberano. Este premiou os 2 verdugos que atormentavam as ternas crianças. Mas a satisfação de sua iníqua obra durou poucos dias, porque um desprendimento de enormes rochas os deixou soterrados com vida, sendo sua agonia das mais horrorosas, das mais espantosas que se podem sofrer na terra. Quando Saulo e Catulho se deram conta de que existiam no espaço, quando tomaram conhecimento de sua baixeza, de seu envilecimento, de sua crueldade sem limites, gozando com o martírio de 2 crianças completamente inofensivas, quando mediram o abismo de sua infâmia, se horrorizaram, se espantaram com sua obra, tremeram diante de suas vítimas, embora estas não lhe dirigissem o menor reproche. Mas o criminoso não necessita da condenação imposta pelos outros. Ele mesmo se condena aos sofrimentos mais horríveis, às penas mais terríveis, à vida mais espantosa, porque o crime é a raiz do castigo. E Saulo odiou a Catulho, e Catulho odiou a Saulo, porque um acusava o outro e mutuamente se recriminavam, dizendo com desespero: você me empurrou, não, você que me obrigou, mentira, você que me ordenou que fizesse o papel de verdugo, miserável, eu tive medo e obedeci, mas no fundo minha alma protestava por tão infame obra, de ação tão iníqua, mente, aborto do inferno, você meu opressor, eu o oprimido. Como não há corrente mais forte que a do crime, Saulo e Catulho, à semelhança dos presidiários que vivem unidos a outros companheiros por meio de uma corrente, unidos pela identidade de seu crime, sofreram o peso de sua cumplicidade, sentiram o fogo abrasador de sua exasperação. Eles se maldiziam, se odiavam, mas haviam afundado juntos no abismo do crime e juntos tinham que pagar a pena de sua condenação. Seu maior tormento seria encarnar juntos na mesma família, porque juntos se envileçaram e juntos tinham que redimir-se, olhando-se como irmãos para fazerem o odioso papel dos verdugos. E nessa condição viveram enlaçados, odiando-se primeiro, tolerando-se depois, amando-se mais tarde, mas em todas as suas encarnações pagando olho por olho e dente por dente, o que fizeram sofrer aos meninos gêmeos. Eles expiaram a dor que causaram em suas inocentes vítimas. Aqueles que se alegram com a dor do inocente adquirem tanta responsabilidade, se degrada tanto e se envelhece de tal modo que para se regenerar terá pela frente séculos e séculos de sofrimento. Saulo e Catulho, em cumprimento de uma lei justa, seguem juntos sua penosa peregrinação. Seu ódio já se extinguiu e começaram a tolerar-se. Ao dormir juntos no mesmo berço e ao receber os beijos de sua mãe, esqueceram que os une a cumplicidade e a exasperação. E esta, como fogo amortecido, que de vez em quando se reanima, costuma reaviver-se até nas brincadeiras infantis, em que um mortifica e fere o outro. Amando-se e repelindo-se ao mesmo tempo, vão eles pagando seus enormes delitos, até que para eles chegue um dia em que possa dizer: somos livres. Quem sabe então se esses 2 espíritos, unidos tantos séculos pela cumplicidade e pela exasperação, não sentiram um estreitamento divino que, ao se separarem, os leve a dizer um ao outro: se juntos difundimos a sombra, se juntos arrastamos a ferra corrente da expiação, por que não irmos juntos iluminando as sombras que estendemos no passado? Porque o amor não há de nos unir. Se no passado nos uniu o crime e o ódio, e as 2 almas redimidas, quem sabe o sacrifício que farão pela humanidade?
E ao confundirem-se num beijo, ao formarem suas vontades em uma só, reflexos luminosos deixarão a sua passagem pelo mundo e dirão às gerações redimidas: eram dois espíritos de luz, eram dois mensageiros divinos, eram dois enviados de Deus. Adiante, obreiros da terra, não desanime. Amália, você também será um dia um raio de luz. Adeus. O que direi depois dessa linda lição que me ditou o amigo espiritual? Que verdadeiramente nós, os encarnados, somos cegos de nascença, porque efetivamente nada vemos. Devemos dar graças aos espíritos que com suas comunicações começam a rasgar a venda que cobre nossa inteligência e nos dizem com suas instruções: levante e ande, contemple o infinito, porque seu destino não é viver às cegas. Sua missão é maior, seu trabalho mais produtivo. Pergunte à ciência e os sábios lhe responderão. Pergunte ao amor e as almas boas lhe dirão: ame e será salvo. Pergunte a Deus por que vivemos e nos dirá a natureza: vocês vivem para ler eternamente no grande livro da criação. Pois a gente passa para o capítulo 22, As Flores do Espiritismo, do livro A Luz do Caminho, Amália Domingues Soler.